Olá, tudo bem? Eu quero partilhar com você algo muito importante para a tua vida espiritual. Tenho a certeza que você é um ser humano como eu e tens as mesmas lutas que as minhas. Se você é cristão, você já percebeu que muitas vezes dentro de ti há um desejo enorme de fazer a vontade de Deus. Mas infelizmente parece que é muito difícil fazer a vontade de Deus. A pessoa luta, luta e parece que não consegue. Então, como consegui encontrar uma maneira de poder vencer-me a mim mesmo e poder desfrutar da paz que Deus promete na Bíblia, no livro de Mateus 11, verso 28 e 29. Então eu decidi partilhar contigo acerca deste assunto, vencendo o teu pior inimigo. Veja só, olha aqui, nós vamos meditar no texto que está no livro de Romanos 8, versículo 7. Nesse texto nós podemos ler o seguinte, que portanto a inclinação da carne é inimizade para com Deus, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Neste texto nós podemos ver exatamente o encerramento do grande conflito, quer dizer, o grande conflito é exatamente baseado nisso. É baseado na luta entre a carne e o Espírito. Você entendeu? Entre aquilo que você é e aquilo que Deus quer que você seja. Quando você se encontra com Deus, você dás conta de que Deus é perfeito e logo nasce dentro de ti o desejo de ser perfeito também. Mas infelizmente você dá conta que estás muito distante. Então vamos ver, segundo o dicionário, eu vou usar o dicionário de português licenciado para a Universidade de Oxford. E este dicionário ele vem a dizer exatamente o que é um inimigo. Inimigo é aquele que milita em campo contrário, que guerreia em campo contrário. Vamos supor que seja a conquista de uma cidade. Então, a tropa da cidade vai defender a cidade para que o objetivo da tropa invasora não seja concretizado. Então, logo, um inimigo é aquele que luta para que os teus objetivos não se concretizem. Então imagine, você, dentro de ti nasce o desejo de ser semelhante a Jesus. Agora, tudo que lutar contra esse desejo é logo inimigo. É inimigo, não importa o que seja ou quem seja, é um inimigo. Veja, por exemplo, uma outra definição que nós podemos dar para o inimigo é exatamente aquele ou aquilo que nos conduz suavemente ou brutalmente para a morte. Nós temos coisas que nos conduzem suave ou brutalmente para a morte. Por exemplo, você vai encontrar, dentre as drogas, nós encontramos as drogas lícitas. As drogas lícitas são o tabaco, a bebida alcoólica e outras semelhantes a essas, o café, enfim. São drogas que elas matam lentamente, mas o fim delas é diminuir o tempo de vida. E temos as drogas rápidas, não é? Nós podemos encontrar aí a heroína, crack, a marijuana ou lhamba, como nós chamamos aqui em Angola. Então tu podes ver que estas coisas são inimigas da saúde. Elas combatem contra a nossa saúde, mas como você vê, elas são gostosas de se usar. Então nós precisamos ter cuidado com as coisas que entram na nossa alma, no nosso corpo, que é para sabermos se elas estão a favor ou contra a vontade de se tornarmos semelhantes a Jesus. Agora, vamos para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para você poder vencer o teu inimigo? Nós encontramos o primeiro passo no livro de 2 Coríntios 13, versículo 5. Ali nós podemos ler o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o teu inimigo. E veja o que está escrito aqui. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Veja que Paulo vem a nos falar exatamente do exame. Você tem que ser um juiz severo de você mesmo. Senta com você mesmo, pega num caderno e escreva as coisas que te impedem de ser verdadeiro cristão. Tu sabes, seja severo. O que você come está de acordo com a palavra de Deus?
o que você veste, está de acordo com a palavra de Deus? As coisas de que você se demora a falar, estão de acordo com a palavra de Deus? E que tal o teu namoro? Como é que ele está? Está de acordo com a vontade de Deus? As coisas que você assiste na televisão, as coisas que você pesquisa na internet, as tuas imagens no Facebook, os teus amigos do Facebook estão de acordo com a palavra de Deus? Então todas as coisas têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E não te esqueças que muitas pessoas estão enganando-se a si mesmas, porque no mesmo texto de Mateus 7, versículos 21 em diante, ele vem a dizer que naquele dia, quando ele vier, claro, muitas pessoas vão chegar até ele e dizer que, olha, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas e fizemos grandes sinais. Mas ele vai dizer, olha, afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Vocês praticam iniquidade. E vai ser muito duro. O que se passa? É porque antes Jesus Cristo disse que somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então você tem que se examinar se tens feito a vontade do Pai, se você permanece em Cristo. Porque se você tem alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, esta coisa é do diabo. Logo você tem o coração nas mãos do diabo. Porque o Senhor Jesus também foi radical em dizer: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. E disse mais, que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. E disse que nem toda pessoa que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado. Veja, primeiro passo, identifique o teu pior inimigo. Vamos então examinar-nos a nós mesmos. Mas no exame você tem que ter em conta uma coisa. Será que você pode confiar no teu coração? O teu coração de vez em quando dá bons palpites para você poder agir de maneira sábia? O que você acha? Devemos confiar no nosso coração? No coração humano? Esse coração que você tem aí, a tua mente, as coisas que você pensa são boas? Veja o que está escrito no livro de Jeremias 17, versículos 9. Diz que quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Se tu tivesses um amigo que é um enganador, tu confiarias nele? Então veja, o teu coração é enganador, por isso você não pode confiar nele. Vamos ainda ouvir o que é que Jesus Cristo fala sobre o coração humano depois que entrou o pecado nele. Não é o coração humano que Deus criou, mas o coração humano que foi se fazendo depois do pecado, que o homem criou depois do pecado. Veja, Mateus 12, verso 34. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que está cheio no coração. Exatamente. Da abundância do coração fala a boca. Aquilo que você guarda no teu coração, isso é muito importante, é o que vai sair pela tua boca. Quer queiras, quer não. Por isso é que você tem que ter cuidado com as coisas que você assiste, as coisas que você come, as tuas conversações e todas as outras coisas. As coisas que você ama e que você busca estar sempre perto delas. E depois diz mais no livro de Mateus 15, verso 19. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Você sabe por que você não consegue ficar sem fazer o sexo antes do casamento? Por que está difícil você se conservar virgem? Por que foi difícil você conseguir se manter puro? É exatamente por causa do teu coração. O teu coração é mau. Por isso é que você não consegue fazer boas coisas. Não vais conseguir sozinho. Não adianta você duvidar. Quem está a falar isso é aquele que te criou. E ele conhece muito bem sobre a tua vida. Melhor até do que você imagina. Paulo também sentiu isso. Nós podemos ver no livro de Romanos 7, verso 14, 19 e 24. Ele diz o seguinte: sabemos que a lei é divina. Sim, a lei realmente é divina. Mas eu sou humano e fraco. E fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Ele exclama,
porque ele deu conta que a palavra de Deus é boa, a lei é divina, e ele queria tanto ser uma pessoa boa, mas ele não conseguia. Porque quando ele pensasse em fazer o bem, acabava fazendo o mal. Te identificaste com isso? Você acha que também é assim que acontece contigo? Toda vez que você procura ser um bom cristão, uma boa cristã, você acaba errando no alvo? Olha, Paulo disse que o corpo dele é que estava a lhe levar à morte. Agora, consegues identificar um inimigo? Veja, eu disse no princípio que o inimigo é aquele que nos leva brutalmente ou suavemente para a morte. Se o nosso corpo está a nos levar para a morte, é porque o nosso corpo é nosso inimigo. Quer dizer que você não tem um inimigo fora de ti. O teu inimigo é você mesmo. Você quando compra uma roupa, a roupa pode estar mal para ir à igreja. Pode estar mal para você usar como cristão ou cristão. Mas o teu coração diz que está bom, porque você está na moda. É um erro, é um engano. Lembras-te do que disse o profeta Jeremias? Que o nosso coração é quê? É enganador. Então, se ele é enganador, nós temos que ter cuidado, não confiar nele. Este é o primeiro passo, entendeu? Identificar o teu inimigo. Eu penso que até que você já identificou o teu inimigo. Pelo menos eu já sei que o meu inimigo é o meu coração. Eu não posso confiar no meu coração. Então, vamos ao passo a seguir. Segundo passo, você tem que lutar. Tens que lutar. Ninguém vai lutar por ti. Se você não lutar, então você vai se deixar derrotar. Sim, imagine que você entra num ringue de boxe e ali o teu adversário vem para cima de ti com um monte de golpes e você decide não lutar. És um homem morto. És uma mulher morta. Com certeza. Então, se você não lutar, você vai ter que se deixar derrotar. 1 Coríntios 9, verso 25 e 27 diz o seguinte, eu vou ler na tradução da Bíblia Viva. Portanto, eu corro direto para o alvo, disse Paulo, com esse propósito em cada passo. Que propósito? De vencer o meu inimigo, de ganhar vitória, de ser semelhante a Jesus Cristo. Eu luto para ganhar. Ganhar o quê? Um novo caráter, um novo coração, um coração segundo o coração de Jesus Cristo. Não estou apenas esmurrando uma sombra ou correndo de brincadeira. Eu castigo o quê? O meu corpo, como um atleta faz. Ele descobriu que o corpo dele estava lutando contra ele, para ele não adquirir os objetivos de Deus. Tratando-o com dureza, treinando-o para fazer o que deve e não aquilo que ele deseja. Veja, nós não podemos deixar o nosso coração ter o que deseja. É por isso que existe o jejum. No jejum você diz exatamente para o teu coração que ele deve se alimentar no momento em que você quiser. O teu corpo diz, quero comer, e tu lhe dizes, não, tu não vais comer. Isso é um dom do Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Gálatas 5, lá nos versos 22 e tal, que um dos frutos do Espírito Santo é exatamente o autodomínio, a capacidade de dominar o teu corpo. Então veja, está aqui, Paulo lutava contra o seu corpo para que ele aprendesse a fazer o que deve e não aquilo que ele deseja. E que tal? Tu segues o teu coração ou o teu coração segue as tuas crenças? O teu coração faz o que você acredita? Ou há momentos que você segue simplesmente o teu coração? E você sabe o quanto você se machucou por seguir o teu coração. Veja, deteta o inimigo e luta contra ele. Agora que detetaste, é o coração, é o teu corpo, então luta contra ele. Vamos ler uma cita de uma escritora norte-americana de nome Ellen White. Escute o que ela diz. Depois de muitas lutas, ela descobriu o seguinte: consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade. E ore. Até escreveu aqui a oração. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não.
de acordo com o que sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Veja, graças a Deus. Afinal de contas, aqui está o segredo de nós conseguirmos vencer. Uma vitória a cada dia. Vença o dia de hoje. Viva o hoje como se fosse o teu último dia. Mas viva ele com rigor, com toda a força, com toda a decisão do teu coração. E aplica ali o teu coração. Sim, luta hoje para ser vitorioso. Luta com apetite, luta com os desejos do teu coração, vença o teu inimigo hoje. E amanhã, consagra-te novamente para aquele dia. É assim que você deve lutar. Isto é luta. É uma guerra constante. Depois, nós temos o terceiro passo. O terceiro passo, você precisa saber que o inimigo, enquanto estiver vivo, ele vai continuar a te perturbar. Por isso, você tem que matar o inimigo. Mata o inimigo, meu irmão, minha irmã. Mata o inimigo. É o que está escrito no livro de Colossenses 3, versículos 5, 6, 8 até 10. Vamos ler. Eu leio aqui nesta Bíblia. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Mas agora, livrem-se de tudo isto. Da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Está vendo? Mata os desejos do teu coração. Tem que haver morte do eu todos os dias. Os desejos do teu coração devem morrer no altar do Senhor. E isto você o fará de madrugada, quando ninguém mais está acordado, quando só você e Cristo estão ali, sozinho, você ora a Deus e pede a força do poder do sangue de Jesus Cristo para te purificar. E o quarto passo e último, você tem que ser constante. Portanto, meus amados irmãos, disse 1 Coríntios 15, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então você tem que ser constante. Cada dia você tem que acordar com aquele objetivo de matar o teu eu, matar os desejos do teu coração e vencer com a força que há em Cristo Jesus. Faça como Paulo, ele no livro de Filipenses 4, versículos 13, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há uma tradução que diz assim, com a força que Cristo me dá, eu posso vencer todos os obstáculos. Isso é que é fé, isso é que é vida cristã. Eu quero te dar uma força. Espero que com essa mensagem você consiga, pelo menos, mudar de vida e sentir o mesmo que eu sinto hoje. Graças a Deus, o Senhor me ensinou esse método e todos os dias eu estou de madrugada orando para que o Espírito Santo vença os desejos do meu coração. Que o Senhor te abençoe. Esta é a mensagem que eu preparei para ti hoje. Amém.